Pois é, pessoal, mais um episódio e eu tô gravando essa introdução aqui um pouco rápido porque o episódio ficou grande, ficou em base aí de uns 19 minutos e são 19 minutos de perda de tempo, mas eu tô gravando o episódio aqui tô gravando essa introdução na verdade, pra agilizar logo e fazer só um breve resumo. Esse episódio ficou bom? Não. Ficou mediano? Também não. Ficou a mesma qualidade dos outros. Mesma bosta. Esse aqui ficou. Dá pra ouvir? Talvez. Então você decide. Como eu já vou avisando desde já. É um conteúdo que eu não me responsabilizo pelo aquilo que eu digo. Parece maluquice? Parece. Mas eu realmente não me responsabilizo. Porque eu entro nos meus devaneios enquanto eu gravo esse episódio. E como eu vou falar no episódio, eu vi que tem um pessoal aí dos Estados Unidos assistindo, na verdade ouvindo esse podcast. Então por isso que tô colocando essa música aí que tá sendo febre lá. Na verdade foi febre no final do ano passado. É que eu sou muito desatualizado em questão de música internacional. Depois que os caras enjoam aqui é que eu começo a ouvir aqui. Depois que os caras enjoam lá eu começo a ouvir aqui. Eu tô trocando as palavras. Enfim, fique com esse episódio. Compartilhe esse episódio para qualquer pessoa, qualquer maluco, como eu já disse no outro episódio. Coloca qualquer um pra ouvir. É isso, até a próxima. Falou, tchau. O episódio tá meio grande, mas escutem, por favor, porque eu tô querendo viver disso, que eu não tenho renda nenhuma. E o auxílio emergencial parece que vai ser cortado. Isso aqui dá pra comprar videogame com auxílio. Falou, até a próxima e escutem o podcast. Espero que gostem. É nóis. Pois é, quem diria, chegamos a mais um episódio do seu, do nosso podcast. Podcast mais amado do Brasil, o mais ouvido dentro das prisões, dos manicômios, dos calabouços e das senzalas do século XIX. Esse é o episódio que as pessoas procuram para encontrar a verdadeira cultura, o verdadeiro pensamento filosófico. Aqui nós temos as grandes, as melhores e as maiores teorias que você já possa ter imaginado. Aqui nós descobrimos os grandes segredos que nenhum sábio pode encontrar, que nada nem ninguém vai achar. Enfim, depois desse meu poema, que foi uma droga, acho que a gente pode começar de verdade o podcast. A gente tá chegando nesse episódio que eu mesmo não acreditava que chegaria até aqui, porque para mim isso é um projeto fadado ao fracasso, mas eu persisto por pura teimosia. Eu descobri uma coisa interessante, que tem pessoas nos Estados Unidos ouvindo esse podcast, o que me assusta um pouco, porque eu penso, cara, que nível tá o mundo? Porque assim, no Brasil, a gente olha para os Estados Unidos como nosso grande exemplo, seja no quesito social, econômico, enfim, tudo exemplo aos Estados Unidos. Aí do nada você descobre que tem gente ouvindo meu podcast lá, então é como se eles perdessem um pouquinho o meu respeito, porque assim, cara, vocês não estão sabendo escolher um bom conteúdo, porque para você chegar e ouvir isso aqui, você tem que estar no nível um pouco baixo de intelectualidade. Não estou chamando os Estados Unidos de burro, por favor, não venham me deportar, se bem que para deportar eu tenho que estar aí, mas não venham pedir que o que os Estados Unidos podem fazer. Podem jogar uma bomba aqui, não é verdade? Pois é, enfim, não façam nada contra mim, não tentem me atingir, não coloquem a Interpol contra mim, por favor, Donald Trump. Eu amo muito os Estados Unidos, eu amo muito a bandeira americana. Para mim, meu sonho é um dia morar aí. Então, se vocês quiserem me chamar, pagar minhas contas para mim ir para aí, eu vou. Eu sou um grande fã de Martin Luther King, entendeu? Não gosto do Malcolm X. Não, Malcolm X é ruim. Bin Laden, ruim. Martin Luther King, gente boa. Donald Trump também. O problema dos Estados Unidos antes do Donald Trump era que os Estados Unidos não estavam querendo investir em infraestrutura, em vez de ir pra frente. E agora o Donald Trump tá fazendo isso. Então, Donald Trump, é nóis. Não se esqueça de mim, por favor. Mas enfim, eu tava sem saber sobre o que eu ia gravar o episódio. E aí eu disse, eu vou
vou sentar e vou falar o que vier na minha mente, porque sinceramente não tô com tempo para ficar escrevendo alguma coisa importante. Mas eu percebi que tinha uma coisa que eu poderia falar aqui. Esses últimos dias tô refletindo muito sobre questão de começar a ter uma vida financeira, porque eu não tenho. E como todo vagabundo que não tem, eu perdo mais tempo pensando sobre o que eu vou fazer caso eu tivesse dinheiro, do que tentando realmente ganhá-lo. Então, basicamente, essa está sendo minha vida. Eu sou dos caras que fica pesquisando as coisas que, poxa, se eu tivesse dinheiro eu ia comprar isso. Mas eu nunca vou comprar, porque eu nunca vou trabalhar para conseguir o dinheiro. Eu prefiro ficar pesquisando o preço do que trabalhar, entendeu? Para mim é mais fácil ficar recebendo anúncio da Magazine Luiza, da Americanas. Eu tô fazendo propaganda, não vou fazer mais propaganda não, porque essas marcas também não vão me pagar nada. Se quiser pagar, eu já disse, pode entrar em contato comigo que eu tô aceitando patrocinadores. Mas enfim, vou parar de ficar citando nomes, porque essas empresas não querem me patrocinar. Pelo menos eu acho que não. Mas a questão é que eu fico pesquisando e fico pensando como é que seria. E por um breve momento, me veio um pensamento na mente que ainda bem que eu pensei bem, porque se eu fizesse esse ato, seria a condenação da minha vida. Vou explicar o contexto. Meu pai e minha mãe têm uma casa que é relativamente grande, questão de terreno. A casa é grande na cidade que eu moro. E aí a casa tem a laje, que é bem grande, não tem nada construído, é só uma laje, mas é uma laje imensa, grande assim, mediana, não é tão grande, porque também não sou rico, então vou ficar aqui dizendo que eu tenho as coisas, porque não sei quem é que tá ouvindo esse podcast. Do outro lado, às vezes tá um cara pensando, poxa, fala mais, tem o que? Tem televisão? Qual é a geladeira? Qual modelo? Cara, estão tudo maluco pra saber onde é que eu moro pra vir me roubar. Então não vou confiar em vocês, vou ficar dizendo que eu tenho as coisas. É uma casa mediana. Se for pra roubar, nem vale a pena. Tem muita casa melhor por aí com menos segurança. Aí falando nisso, lá em casa eu tenho 2 pitbull, viu? Só pra deixar claro. Enfim, é uma laje mediana, tamanho mediano, assim. E aí eu pensei, poxa, se um dia eu começar a trabalhar, eu poderia juntar e construir a minha casa em cima da casa do meu pai. Só que depois eu comecei a analisar que seria uma merda, seria a pior coisa que eu faria na minha vida. Por quê? Primeiro, se eu construísse uma casa em cima da do meu pai, a casa legalmente seria dele, não seria minha, seria dele, porque o terreno está no nome dele. Só se eu fizesse ele assinar um contrato, e a gente fizesse um contrato dizendo que a casa de cima é minha. Porém, eu não ia ter coragem nenhuma de pedir para meu pai assinar esse contrato. Por quê? Porque a primeira coisa que meu pai ia virar para mim e dizer era, tá maluco, cara? Como é que eu te dei de comer essa vida todinha e agora tu desconfia de mim pra assinar um contrato? Tô pensando que vou arrancar tua casa? Não quero essa bosta não que tu tá construindo. Essa casa de cachorro, entendeu? Essa escória, esse projeto mal acabado de apartamento. Ele ia me humilhar, ia, mais do que ele já me humilha. E o que é que eu ia fazer? Nada, entendeu? Então eu não ia suportar essa sessão de humilhação gratuita. Aí minha mãe ia entrar no meio e eu conheço minha mãe ia dizer, tu não é isso que se faz, você tá falando isso com seu pai, desconfiando dele. Então não ia dar certo assinar o contrato. Não assinando o contrato, a casa seria dele legalmente, mas ele nunca ia assumir, ele nunca ia ficar dizendo, essa casa é minha. Não, ele vai guardar isso para dizer um pouco mais tarde, em um futuro que ele necessite. Ele vai usar isso como argumento em uma situação
em alguma briga mais séria, entendeu? Então o que é que ia acontecer? Eu ia começar a trabalhar, ia casar, ter filhos e morar na casa lá em cima, correto? Quando eu estivesse morando lá em cima, um dia, eu sei que isso vai acontecer. Um dia eu ia acordar de manhã, ia ter um maluco que eu não conheço, eu nunca vi na vida. E ele ia olhar pra mim, ia me dar bom dia e dizer: e aí, como é que tá? Você é que mora aqui? E eu ia dizer: sou. E você é o quê? Quer dizer, não, é porque eu tô morando aqui, eu aluguei essa área. E eu ia dizer: mas essa casa é minha? Ele disse: não, eu falei com o dono. E ele me mostrou um contrato. E eu ia chegar pro meu pai e ia perguntar. E o meu pai ia dizer: cara, tu já tem tua casa aí, eu só tô tentando complementar a renda da minha casa. Tua mãe quer comprar umas coisas, então resolvi alugar. Tu tem algum problema contra isso? E eu não ia poder dizer nada, merda nenhuma. Por quê? Porque a casa eu sei que é dele. E se eu começasse uma briga com ele, ele ia usar o argumento de que a casa era dele, porque realmente é. Porque não tem nenhum contrato assinado, porque eu não tive coragem de assinar um contrato. E aí a gente ia continuar. A briga ia persistir por longos dias. Por quê? O que aconteceria? Minha mulher ia começar a brigar comigo. Ia dizer: mas a casa não é sua? Como é que você deixa o seu pai colocar um maluco para ficar dormindo na área com um colchonete? E eu ia dizer: mas é porque eu não posso falar com ele, porque você sabe, nos termos da lei a casa é dele. Mas não foi você que construiu, você não gastou seu dinheiro nessa merda, por que é que você não pode falar com ele? E eu ia ficar muito bravo, eu ia entrar meio que numa meio depressão, não ia conseguir produzir tão bem no trabalho, ia diminuir os meus ganhos, a minha esposa ia ficar mais com raiva ainda, e o menino ia chorar, e o menino ia dizer que tinha medo do maluco que tava lá fora, e eu ia dizer calma, e eu ia ter que sair para trabalhar sabendo que eu tô deixando o maluco na área, dormindo na minha área. Isso ia me deixar muito incomodado. E eu ia tentar conversar com meu pai. E o meu pai ia dizer: mas você não ajuda em nada. E quando eu tento ajudar a família, é sempre assim. Você é contra mim. Você não quer trabalhar com a gente. Você pensa só em você. Só em você. Você não pensa nos outros. Desse jeito não dá. Como é que eu vou viver assim? Cara, você tá me desrespeitando. Se eu quiser, aí é onde ele ia usar o argumento da casa. Se eu quiser, eu pego essa merda aí e eu vou demolir essa bosta, porque tá em cima da minha casa e essa casa é minha. Minha casa poderia valer 50 mil, é um exemplo. Minha casa poderia valer 50 mil e a do meu pai valer 10,5, mas ele ia me humilhar. Por quê? Porque a minha casa tá em cima da dele. Então, ou seja, a minha casa não ia existir se a dele não existisse. Vocês estão entendendo o nível? O negócio aqui é sério. O debate aqui tá sério. Então, ia ser uma briga imensa. Ia acontecer o quê? A mulher ia cansar de brigar comigo. Ia me deixar. Ia sair da casa. Provavelmente ia se apaixonar pelo maluco que tava morando na área. Então ela ia embora com o maluco e ia levar a minha filha. Ou meu filho, não sei. Depois eu vou decidir. Ela ia... E eu ia ficar frustrado, ia brigar com meu pai e meu pai ia me colocar para fora da minha própria casa. Então, em termos para fechar, eu ia acabar sem esposa, sem filho, corno e sem a casa que eu mesmo trabalhei para construir. Ou seja, eu ia me tornar um zero à esquerda. E no final de tudo, minha mãe ia atrás de mim e ia dizer: meu filho, vem morar pelo menos no teu quarto lá em casa. Então eu ia voltar a ser exatamente aquilo que eu sou hoje, um maluco morando em um quarto. Ou seja, é um ciclo vicioso. Então, ainda bem que eu já estou pensando nessa ideia e já descartei. Porque, vamos falar a verdade, morar perto da família não dá certo. Me desculpe, mas olha, você que tá ouvindo esse podcast e mora
perto dos seus pais ou com os seus pais, se você já é casado ou casada, pode comentar aí, pode falar. Você vai entender o que eu tô dizendo. Não dá certo. É uma coisa que não dá. Por quê? Porque o cônjuge não vai ficar paz e amor com a tua família. Ou até vai. E se ficar, vai juntar o teu cônjuge e a tua família contra você. Então, eu aconselho uma coisa. Se você tem planos de morar pertinho da sua mãe, do seu pai, não more. Isso é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Não faça isso. É um erro, um grande erro. Você vai acabar se ferrando. Na minha opinião, minha humilde opinião, se eu fosse você, procure um lugar bem longe. Mas um lugar longe. Porque eu não quero que o meu filho saia de casa e desça uma escada para ir dar a benção ao avô dele. Não, eu quero que no final do ano eu diga: meu filho, se der tempo, a gente vai no Natal ver o seu avô que mora no outro país, entendeu? A gente vai ver se a situação lá no país tá dando certo. Se, sei lá, eu tô na Suécia, vamos ver se lá no Brasil dá certo a gente ir. Ou então tô no Piauí, ele mora em Rondônia. Mas grandes distâncias só aumentam o amor, entendeu? O amor diminui quanto mais perto você fica. Então fique distante da sua família. Trabalhe, estude para você conseguir ficar distante deles, porque é assim que você vai nutrir o amor por eles, certo? Eu posso falar por mim. Eu estou morando atualmente na casa da minha avó. E eu tô morando na casa da minha avó. Estou dando... Esse é um dos segredos que não eram para vocês saberem, mas eu estou falando. Estou morando na casa da minha avó. Eu vejo a minha mãe umas 3 vezes por semana, mas é só por chamada de vídeo. E o amor tá só aumentando. Porque quando eu morava com a minha mãe, eu acordava de manhã com ela dizendo que eu não era um nada, que eu não era ninguém, que eu não ia chegar a lugar nenhum. Hoje, eu acordo de manhã e escuto isso da minha avó, mas é diferente. É vó. Você pensa, essa velha não sabe nada, mas é vó. Enfim. E quando eu converso com a minha mãe, aquela mulher que às vezes acordava me odiando, hoje já disse que eu tô mais lindo. Ontem eu tava conversando com ela e disse: meu filho tá tão lindo. Você é lindo, meu filho. E também tem a questão do... Se você não assistiu o episódio passado, assista o episódio passado que eu falo sobre o curso de Direito e como minha vida mudou. Então, isso também mudou. Minha mãe também mudou. Agora tá uma seda, tá uma pessoa maravilhosa. Minha mãe tá uma pessoa que eu nunca imaginei que ela fosse. Entendeu? Pra mim. Porque mãe, você sabe como... Todo mundo, todo filho que tem uma mãe de verdade sabe como é. A mãe, ela trata você de uma forma diferente, porque ela lhe ama. Às vezes a gente pensa que ela odeia, mas é porque ela ama. E os outros que ela nunca viu na vida, ela trata com amor, mas ela pré-julga por dentro dela, assim dizendo. E a gente, ela já conhece a gente. A gente é praticamente um programa que ela programou. Ela foi a programadora, entendeu? Então ela sabe de cabo a rabo como falar com a gente, aquilo que a gente tá sentindo, que a gente não consegue esconder nada de mãe. Essa é a verdade. Então, essa é a minha dica. Trabalhe, estude longe da sua família, se possível. Quanto mais longe, melhor. Porque o amor aumenta, a admiração aumenta. Vai ter um momento que você vai olhar e vai dizer: poxa, como eu amo a minha mãe. Ela tá a 1000 quilômetros de distância, mas o meu amor por ela é imenso. Se você estivesse morando há 6 meses com a sua mãe, você tava querendo esganar ela. Mas não que eu já tenha pensado em fazer isso, jamais, nem fiz. É errado, bater na mãe é errado. Você que está ouvindo esse episódio, se tiver menos de 12 anos, não bater mãe não. Bater em mãe não. É errado, não bata mamãe. É muito errado bater na sua mãe, viu? Não faça isso. Eu não quero que depois eu ganhe processo por estar fazendo apologia à violência contra a mãe. Não, nunca fiz isso, nunca bati mãe. É muito errado. Mas enfim, eu vou fechar por aqui esse episódio, porque essa é a dica de hoje. Vocês já pegaram. Não bata na mãe de vocês e
More e estude longe, quando possível, da sua família, que o amor aumenta. Esse episódio ficou uma bosta e eu sei, mas é isso que temos para hoje. Até a próxima. Falou. E eu tô pensando aí de alguma forma criar alguma coisa que os ouvintes aqui possam entrar em contato comigo. No próximo episódio eu vou dizer o que é que eu fiz ou o que é que eu vou fazer. Mas eu tô pensando em procurar alguma coisa que vocês possam mandar mensagem pra mim, falar alguma coisa comigo, me seguir. Vou criar uma página, não sei, uma coisa, um Orkut, posso criar um Orkut, porque já vai, né? Já vai tendo o mesmo nicho do podcast, coisas esquecidas que ninguém percebe. Orkut e podcast. Esse podcast e o Orkut são a mesma coisa. Então é essa, até a próxima. Falou, tamo junto e não batam em suas mães. Até a próxima.